Nós estamos iniciando mais um trabalho, Arte Espírita em Foco, e hoje nós teremos uma mensagem do nosso companheiro Dias da Cruz, que foi recebida no Centro Espírita Irmão Esperança. Antes de nós compartilharmos a mensagem, nós vamos fazer a nossa prece para, em seguida, darmos início aos nossos comentários de hoje. Então, vamos pensar em Jesus e vamos falar assim. Amado Mestre Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Permita que os bons espíritos nos envolvam, nos abençoe, que nós possamos contar com a Tua presença, com o Teu amor, com a Tua misericórdia, que nós possamos solicitar o Teu auxílio para os irmãos que estão vitimados pela Covid. Permita que nós possamos também pedir o amparo para todos aqueles companheiros que desencarnaram nesse período da pandemia, para que eles sejam acolhidos por vós. Muito obrigado, Senhor, que a Tua paz fique conosco hoje, agora e sempre. Então, meus irmãos e minhas irmãs do 32º Seu, mais uma vez, boa noite. Então, hoje nós vamos comentar uma mensagem do nosso companheiro Dias da Cruz e vou pedir ao meu amigo anfitrião para que coloque a mensagem na tela para que nós possamos compartilhá-la. Então, vamos fazer a leitura e, em seguida, nós faremos os nossos comentários. Acolha. Todo o processo de transformação traz consigo as suas dores. Hoje, a humanidade enfrenta mais um período de transformação. Os elementos que compõem o sistema planetário, inclusive o mundo espiritual, estão em atividade constante, em função da pandemia que se instala. Sabemos as consequências da transformação. Sabemos que as consequências da transformação vão além do físico. Embora seja o veículo carnal o mais debilitado, também as mentes e o perispírito se envolvem nesses fatores. Precisamos, mais que nunca, olhar o homem de forma ampliada, não esquecendo que somos mais que o corpo físico. A mente, carregada por cada indivíduo na Terra, com seus passados de diferentes experiências, guarda consigo diversas formas de encarar o problema, a situação. Muitos sofrem mais emocionalmente que, de fato, pela contaminação virótica. Alguns já pré-estabelecem formas de contágio generalizadas e determinam modo assustador para seu fim na Terra. Outros fazem planos de despedida em atitude de desespero, contando os dias para a finitude. Precisamos acolher, começando pelo acolhimento a cada um de vós, com suas necessidades, enfrentando em si os motivos de desespero, calando os medos e atitudes de desequilíbrio. Feito em si o acolhimento, estenda ao outro a ajuda, com efetivas palavras de orientação, de consolo e de esperança, nutrindo esses espíritos de ferramentas de auxílio. São os espíritas hoje, com aquela consciência ampliada que falamos, com a visão holística do ser, que mitigarão as fontes, as origens dos medos e pensamentos de finitude, as angústias dos destinos catastróficos. Lembremos que grande compromisso nos une. Afinal, somos todos aqui presentes neste momento de acontecimentos. Por aqui, estamos em trabalho constante, em breve voltaremos a ver o sol brilhar nos corações aliviados, pela certeza de que o mal se foi e que o bem se instalou. O homem novo não é o cego à realidade que deve enfrentar, mas o munido de coragem,
de abnegação e de afinco. Construamos o dia seguinte da transformação com os nossos atos de hoje. Acolha. A segunda mensagem intitula-se Sirva. A transformação por si só não traz o resultado desejado do aprimoramento moral e geral da criatura. Nestes momentos em que sois escurecidos pela limitada visão das coisas, deveis pedir forças, reconhecendo a vossa pequenez, para, em algum momento, vos colocardes como as vistas reais e necessárias. A atitude de renovação que caracteriza o alcance do objetivo destas coisas atuais que vos afligem se dará quando os comportamentos se alterarem e os conceitos de proceder forem revisados. Após a fase dura dos flagelos, em que os abalos emocionais e gerais se instalaram, só será possível sair desse estado de coisas pela ação de se colocar em favor do outro, daquele que mais precisa. Precisamos servir. Não há como reconstruir os edifícios que foram destruídos, os campos massacrados, as árvores que não cresceram e os frutos que caíram do pé, ainda verdes, sem nos colocarmos como os obreiros do Senhor. Vasto campo de atuação, interior e exterior, se mostra à frente de todos. O conjunto de trabalhadores do dia seguinte da transformação contar-se-á pelos que se esforçaram e se mantiveram em ligação com o Senhor e seus emissários. É preciso aprimorar as formas de agir e ajudar. É preciso rever os contatos e as ações que chamais caridade. Novas e preciosas oportunidades de servir se põem em obra. Conquistemos o lugar daqueles que o Senhor alcançara na última hora e que se puseram a trabalhar na vinha. O salário será a paga do sossego de consciência e todos aqueles que caminham com Jesus, por ele serão reconhecidos. Sirva. E a terceira mensagem intitula-se Ame. O amor não pode ser somente tratado no campo do ideal, precisa ser demonstrado. Jesus, Filho do Altíssimo em puro amor, veio dedicadamente para nos exemplificar a viver o amor sem restrições, como sentimento libertador que levará todas as criaturas da terra à felicidade plena. Amor para enxugar as lágrimas daqueles que se veem afastados dos entes queridos e não conseguem ter a visão da vida maior. Amor para os que se perdem nos desejos de que passem as aflições, pois as tomam como castigo e opressão, para que vejam melhor a oportunidade de crescimento espiritual. Amor para os que se fecham nos redutos do egoísmo e do orgulho, que campeiam nas mentes e nos corações dos homens, fazendo-os cegos e surdos para as verdades do reino. Amor para aqueles que, desprovidos das necessidades básicas na terra, cumprem aprendizado duro em caminho de redenção de suas almas, para que tenham sobre si a misericórdia. Amor para os que caminham sem perceber a grandeza de Deus e se dizem voltados aos limites da matéria comprovável, para que se contentem em saber que algo maior os guia e orienta. Amor para os que partem para o além da matéria e encontram-se sem perceber a grandiosidade da vida, para que conheçam o sossego dos sentimentos e força de seu erguimento. Precisamos amar. Amando com a força dos dias de nossas vidas, sem medir esforços, seremos aqueles que absorvemos os ensinos que nos foram ofertados e que conseguimos colocar em prática o mandamento maior. Deus, que enviou o Mestre do saber amoroso, quer que suas criaturas encontrem a passagem segura para a total redenção. Não há limites para o amor, pois o amor acumula duas potências em si. A primeira, que faz com que nós percebamos instrumentos de Deus, e assim seus mensageiros,
enchendo-nos a alma de alegria e de júbilo. A outra faz com que nos incluamos na criação, que serve, que cumpre o que quer o Senhor. Assim, somos aqueles convidados a percepções de que estamos em Deus e que Deus está em nós, como se fôssemos um só corpo, uma só alma, um só espírito, o que nos inunda de profunda emoção, de completude e saciedade. Não conseguiremos, por qualquer outro meio, obter essas graças, senão pelo amor. Não foi em vão que o amor nos foi ofertado. Hoje, em momentos que muitos duvidam do poder de Deus e que se procura em todos os lugares uma solução para aquilo que só o Senhor tem solução e comando, o amor é primordial. O amor é solução, o amor é meio de vida, o amor é o caminho, o amor é o veículo para que tudo se estabilize. O amor é a chave para que nos harmonizemos com toda a criação e o Criador. Ame. Então, meus irmãos, feita a leitura da nossa mensagem de hoje, e nós estamos buscando informações no mundo espiritual para que realmente consigamos refletir sobre a grandeza desse momento que estamos vivendo, que nós sabemos que é trágico, é doloroso, mas que tem o seu aspecto positivo, que é exatamente a compreensão nossa nesse momento de renovação em que a humanidade está atravessando. Então, a primeira mensagem, a acolha, nos fala que as grandes transformações planetárias, elas não se dão gratuitamente, elas não se dão sem sacrifícios, sem lutas. Então, nós verificamos que todas as grandes mudanças da humanidade, elas não aconteceram sem lutas. Lembremos do cristianismo primitivo. Jesus, ele trouxe o acolhimento, trouxe a boa nova, mas ele mesmo se sacrificou através da sua imolação, da sua condenação injusta como um criminoso, que foi uma condenação que foi totalmente planejada pelo farisaísmo visível e invisível da época, e, mais adiante, os seus discípulos também precisaram passar pelo testemunho do sacrifício, das dificuldades, dos testemunhos para que o cristianismo vingasse. Nós sabemos que, logicamente, que depois daquele primeiro momento em que os mártires desceram ao circo, houve distorções, aconteceram distorções na palavra do Mestre. Mas nós sabemos também que ele nos enviaria o Consolador, que restauraria as distorções. Então, nesse momento, nós temos que entender que a transformação ela não se fará sem uma dose de sacrifício. Não temos mais os circos romanos, mas a arena é o mundo em conturbação, o mundo com uma situação em que muitas pessoas estão perdendo a fé, estão perplexas, estão em depressão, alguns se suicidam porque não conseguem conviver com o testemunho da transformação planetária. E, com isso, nós precisamos preparar as nossas mentes e o nosso perispírito. As nossas mentes, no sentido de que vamos sintonizar com aqueles espíritos responsáveis por esse processo de regeneração. Nós sabemos que alguns já estão reencarnando, então planeja-se a reencarnação de Joana de Ângeles, de André Luiz, de outros companheiros que virão nos ajudar nesse processo de regeneração. Cogita-se que Emmanuel, por exemplo, já está reencarnado. Nós não temos certeza, não podemos afirmar, mas a cogitação é que ele já está entre nós. Não necessariamente será uma pessoa famosa, não se identificará,
mas é o local em que ele estiver, ele vai deixar a semente do Cristo plantada para que aquele grupo que o acolhe seja bem orientado. Então, a nossa mente tem que estar sintonizada com os bons espíritos responsáveis pela transformação do planeta. E, com isso, o nosso perispírito ele vai ficar impregnado em seu senso de força de emanações de paz, de tranquilidade, de harmonia, e nós estaremos prontos, preparados para o acolhimento, nos colocando como elementos de compreensão, esperança e fraternidade, calando os medos e as atitudes de desequilíbrio nas pessoas que nos cercam e em nós mesmos, que muitas vezes temos os nossos momentos de insegurança, de irritabilidade, de mau humor, de desconfiança se realmente as promessas do Cristo serão concretizadas. Então, quando nós estamos antenados na necessidade de um testemunho, de uma luta para que a transformação planetária aconteça, estamos sintonizando as nossas mentes com aqueles espíritos que são os construtores desse momento de transformação. Estamos depurando nosso perispírito com uma posição de um posicionamento melhor diante da vida. Estamos desmaterializando os nossos centros de força, estamos buscando equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual, nos tornamos capazes do acolhimento àqueles que necessitam e até mesmo, no caso individual, quando nós estivermos com ideias não muito recomendáveis, não acolhê-las, no sentido de refutá-las e acolher as ideias de renovação através do Espiritismo, através da compreensão que esse momento nos proporciona. A segunda mensagem, que é sirva, e nós optamos de ler as 3 mensagens porque entendemos que há um encadeamento de compreensão, de cunho doutrinário nas mensagens, nessas 3 mensagens. Elas se encadeiam no nosso entendimento. Por isso que nós buscamos lê-las num único momento. Nós poderíamos ler gradativamente, em cada programa fazer uma leitura, mas me parece que haveria uma quebra de continuidade. Então, por isso que nós optamos pela leitura das 3 mensagens. Então, servir é uma atitude de renovação, é uma alteração daquele nosso comportamento comodista em que nós ficamos sempre buscando situações em que vamos fugir das nossas responsabilidades. Então, nós sabemos que a doutrina espírita nos recomenda o fora da caridade não há salvação. A maioria das pessoas se perguntam: como eu vou fazer para ser feliz? O que é a felicidade? Como eu encontro a felicidade? Onde está a felicidade? Então, a felicidade é servir. A felicidade é nos colocarmos numa situação de estarmos prontos para dar as mãos ao nosso semelhante e nos tornarmos pessoas capazes do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, para que nós possamos compreender aquele amor incondicional de que nos fala Jesus, nós precisamos servir. Então, o servir é a chave da felicidade na nossa existência. Quando nós buscamos o servir, nós somos capazes de reconstruir os edifícios da fé que foram derrubados. Conseguimos semear os campos massacrados pelo sofrimento que se estendem pelo mundo. Somos capazes de replantar as árvores que foram retiradas.
que foram impedidas de crescimento. Somos capazes de buscar aqueles frutos que estão preparados para matar a fome e a sede daqueles que sofrem. Então, nós somos capazes, no servir, de buscarmos os edifícios da fé raciocinada, deixando de lado a fé cega. Somos capazes de semear os campos de afeto e das emoções. Somos capazes de buscar as árvores das ações cristãs e a fé vacilante, nós vamos removê-la quando distribuirmos os frutos da fé renovada, da fé raciocinada. Então, isso é o servir, é nós nos colocarmos à disposição do nosso semelhante para servirmos e para acolhê-los. Bem, e, por último, o amor, o ame, né? Que é aquele sentimento de emoção sublimada que nós precisamos construir. E tudo começa nesse caminhar. Primeiro temos que acolher, ouvir, estar ao lado, e em seguida nos colocarmos para aquela possibilidade de servir e corroborando e finalizando ou alcançando o amor incondicional que nós devemos buscar. Então, temos em Jesus o exemplo maior. Então, Jesus, nós estávamos essa semana relendo o livro Boa Nova, e um dos discípulos se aproximaram de Jesus e falaram, e fez a seguinte colocação: Senhor, por que tu começaste as tuas manifestações nas bodas de Caná, que era uma festa em que o desequilíbrio poderia estar presente, transformando água em vinho? E aí Jesus responde sabiamente: não existe maior felicidade do que amar os seus amigos e nos colocarmos à disposição para servi-los. Então, meus irmãos e minhas irmãs, amar os nossos amigos, nos colocarmos à disposição para servi-los, principalmente nessa hora da pandemia, em que temos muitas pessoas inseguras, muitas pessoas que se perguntam se nós não estamos sendo castigados, é a felicidade maior ao ser alcançada. É aquele momento que nós vamos nos colocar como cartas vivas de Jesus para buscarmos o entendimento, para buscarmos a aproximação com os nossos semelhantes. Então, meus irmãos, é isso que nós tínhamos a conversar com vocês sobre a mensagem, e, como sempre, vocês sabem que nós encerramos os nossos programas falando de Jesus. Nós temos uma coletânea de narrativas poéticas em que nós vamos compartilhando com vocês. A cada programa, nós trazemos uma delas. Nós gostaríamos de lembrar a vocês que no mês de abril, às sextas-feiras, às 20 horas, nós estamos participando, o 32º Seu está patrocinando a Jornada Espírita Allan Kardec. Esse mês de abril, a Jornada Espírita Allan Kardec está acontecendo virtualmente, né, via tecnologia, né, a ferramenta tecnológica, porque estamos ainda não possibilitados de fazermos presencialmente, e o tema é os 160 anos de O Livro dos Médiuns. Então, temos temas, já tivemos 2 palestras e estamos agora com outra palestra acontecendo. Bem, nós vamos, então, finalizar aqui a nossa colocação, o nosso programa de hoje, lendo para vocês
a narrativa poética intitulada O Precursor da Poesia. Surgiu na orla do deserto um homem chamado João Batista. Ele batizava pessoas no Rio Jordão e dizia: preparai-vos, o poeta está vindo. Ele trará nos dedos um poema divino capaz de incendiar a todos os sonhos. Ele trará no coração uma sinfonia maior que acalmará as dores do mundo. Arrependei-vos, ó vós que pecais. Chegou a hora que a brisa marítima espalhará brandas aragens sobre a terra. Os pássaros serão capazes de falarem acerca de suas visões de eternidade. Os mortos sairão dos seus túmulos e comunicar-se-ão com os vivos, falando a respeito de imagens celestiais. Ele, o poeta da eternidade, o Filho bem-amado de Deus, o governador planetário, terá nos olhos as chamas ardentes de um poema sagrado, um soneto dedilhado pela beleza imorredoura da Boa Nova. De seus lábios brotarão nascentes que indicarão a todos trilhas repletas de sol, primaveras envoltas em estesias, cantos de todos os matizes capazes de acalmarem as trevas do coração humano. Por isso, arrependei-vos, pecadores, dobrai vossas cervices, ajoelhai vossas impurezas, pois chegou o minuto da poesia. Até o próximo programa. Que Jesus nos abençoe.